Shalom, 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 meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Estão fazendo a contagem do Homer, hoje 24 dias do Homer, nós vamos tratar do aspecto de Tiferet Sheb-Netzar. Lembrando que estamos ainda tratando da Sefirá de Netzar por esses dias. Netzar é a Sefirá ligada à vitória, que está ligada ao nosso querido, eu sempre vou falar patriarca, porque a grandeza espiritual dele, o mérito é basicamente esse. Mas do grande líder, o grande tzadik, Moisés. Moisés é o arquétipo da Sefirá de Netzar, a Sefirá da vitória. Mas hoje nós vamos tratar do aspecto de Tiferet, que é a Sefirá da beleza. Mas o que é beleza? Beleza é o equilíbrio entre a Sefirá de Hesed, que é bondade, e Gevurah, que é severidade, disciplina, etc. Há um episódio que nós podemos ver na Torá, quando Moisés, ele é mando do Eterno, ele vai falar com o faraó. E o faraó, claro que não acredita em Moisés, a quem é você, aquela história toda, e Moisés faz alguns milagres. Um dos milagres que Moisés faz é pegar o seu cajado, jogar, e o cajado dele virar uma serpente. Aí os magos do Egito, que eram poderosíssimos também, ligados às forças das Kelipote, que são as impurezas, eles olharam e conseguiram replicar o mesmo milagre que Moisés. A diferença é que a cobra, a serpente que Moisés ele fez o cajado dele se transformar, engoliu a serpente lá dos magos do Egito. E aquilo foi um grande espanto. E há muita coisa que nós podemos subentender desse pequeno trecho da Torá. Quando o Eterno envia Moisés para falar com o faraó, para que o faraó libertasse o povo de Deus, os filhos de Israel, o povo de Israel, o Eterno, na verdade, estava agindo com bondade. O Eterno estava agindo com as forças de Hesed. O Eterno chamou Moisés, preparou Moisés naquele momento, tratou Moisés de alguns aspectos que ele precisava ser tratado, enviou Moisés para falar com o faraó. E o faraó endureceu o seu coração e não deu ouvido a Moisés. E aí Moisés, nesse ato de mostrar, entre aspas, o que para ele seria magia, mas Moisés estava demonstrando a capacidade que ele tinha de lidar com a cobra. O que é a cobra? Nós já falamos, para quem acompanha os nossos estudos online de Torá, que a cobra está ligado muito ao nosso mau instinto, está ligado ao Yetzer Hará, que é a má inclinação, está ligado quando eu digo mau instinto, os nossos instintos mais primitivos que nós temos, aqueles que geram fúria, raiva, medo, fome, necessidades fisiológicas, aqueles instintos que quando eles se manifestam, você normalmente não raciocina, você age. Agir por instinto, agir no impulso, tudo isso é fruto da cobra, é fruto do Yetzer Hará, que está também, de certa forma, por causa do pecado de Adão, ativo em cada um de nós. Cabe a nós dominarmos o nosso mau instinto e deixá-lo subserviente à vontade do Eterno. Porque os instintos que o Eterno criou são para o bem. O problema é que se nós usarmos eles de maneira desequilibrada, eles vão nos levar para um caminho que não é o mais interessante. Então naquele momento Moisés estava dizendo, olha, eu sei lidar com as forças de magia, eu sei lidar com as forças de Gevurah, eu sei lidar com o Yetzer Hará, e por eu ter esse domínio, a imagem da cobra dele engolindo a imagem do faraó, por eu ter esse domínio, eu posso muito bem, claro, posso, entre aspas, por causa do Eterno, dominar toda a força de aquele pote que há no Egito. Ou seja, você, de certa forma, não tem muita saída, faraó. Você faz a vontade de Deus. Enquanto você ainda tem dúvida, mas se você decidir fazer a vontade do Eterno, você vai estar agindo com o lado do Eterno, que é o lado da Hesed. Porque o Eterno estava numa missão do Eterno, então ele estava debaixo de Hesed. Mas, se necessário fosse, ele usaria as forças de Gevurah. E nós já conhecemos a história e sabemos que todas as pragas que vieram ao Egito vieram da parte do Eterno, através de Arão e através de Moisés, e foram decretos duros na vida do faraó e na vida do povo egípcio. E todo mau decreto, ou todo decreto duro, que a gente fala mal porque ele é desagradável, mas todo decreto duro, ele vem pelo lado esquerdo da árvore da vida, vem pelas forças Gevurah.
Só que uma coisa que nós podemos entender sobre Tiferet, que é o equilíbrio, sempre o Eterno vai falar conosco, vai nos apontar pelo caminho da Hesed. O Eterno sempre vai passar primeiro pela Hesed. Lembra o caminho da árvore da vida? Keter, Hormar, Binah, Hesed. Sempre vai passar pela Hesed, para que mesmo que vá para as energias de Gevurah, a energia de Gevurah ela não vai vir como decreto duro. Ela vai vir como uma força que você precisa para mudar algo, mas necessariamente não é um decreto duro. Porém, se você não entende a Hesed do Eterno por trás daquilo que ele está pedindo para você, o Eterno pode exercer a Hesed dele só que com a energia de Gevurah. O que seria isso? Muitos decretos duros acontecem nas nossas vidas porque o Eterno precisa nos corrigir. Só que se nós pararmos para pensar, depois que a gente passa por aquele processo de correção, às vezes bastante dolorido, a gente tem uma sensação de perda, de impotência, a gente começa a pensar onde foi que eu errei. Puxa, lá atrás eu fiz aquilo, eu tomei tal atitude, eu falei tal coisa, eu não fiz tal coisa, eu não me posicionei, não me conectei ao Eterno, não fiz isso, e hoje faz sentido eu ter passado pelo que eu passei. Ou seja, se lá atrás, quando você tomar algumas atitudes, você ouvir essas energias de Hesed do Eterno, as respostas que o Eterno te dava, os apontamentos com energia de Hesed, o Eterno não precisaria ter mudado a tua condição pelas energias de Gevurah. Então, vou até colocar para vocês aqui a árvore da vida. Nós temos aí Tiferet, hoje Tiferet de Netzar. Netzar é a vitória. Então, o que seria a beleza da vitória? A beleza da vitória, justamente ela acontece quando você, em qualquer situação na qual você lute por um tipo de vitória, ela venha sempre pautado por esse equilíbrio de Hesed e Gevurah. Se você às vezes fala assim, não, para ter vitória eu sou uma pessoa boa, então eu vou ter vitória na vida porque eu sou uma pessoa boa, só faço bem. Tem que tomar cuidado, tem muita gente que tem esse discurso, não, eu não tenho religião nenhuma, eu não rezo, tal, mas sou uma pessoa muito boa. O que é ser uma pessoa boa? Uma pessoa ligada a Hesed? Porque a história que nós acabamos de ouvir agora de Moisés estava ligado a Hesed primeiramente, por quê? Porque ele estava fazendo vontade do Eterno. Então, agir com Hesed é primeiramente agir de acordo com aquilo que é o preceito, que é a vontade do Eterno, porque senão você se desequilibra. Você vai agir de acordo com a bondade que você conhece, com o teu histórico de vida, com as coisas que te aconteceram, você foi criando um inventário de sentimentos, de coisas, e você fala, não, eu tenho que ser bonzinho. Você não tem que ser bonzinho, eu não tenho que ser bonzinho. Nós temos que agir com Hesed em primeiro lugar. Todo o nosso ímpeto, toda a nossa vontade, todo o nosso propósito tem que partir de Hesed. Porque partindo de Hesed, você tem clareza de quando você vai precisar utilizar de Gevurah. Porque se você for 100% Hesed, vou dar um exemplo muito básico. Você tem um filho ou uma filha e você quer ser apenas Hesed. Hesed o que é? Energia de doação, de altruísmo. Você dá sem esperar nada em troca. Então você dá uma bela escola para o teu filho, você dá roupa, você dá alimento, você dá carinho, mas você não espera que teu filho vá bem na escola, porque afinal você está dando resto. Minha parte estou fazendo, estou sendo bom com ele. O resultado aí é com ele. Você causa um desequilíbrio. Você vai criar um ser humano bastante problemático. E quando ele for para o mundo real, aqui na selva de pedras, que é o mundo que nós vivemos, que é cheio de poder, de energia, um querendo derrubar o outro, ele não vai saber lidar com as energias de Gevurah e vai ter inúmeros problemas. Por quê? Porque lá atrás você vai falar assim, poxa, mas eu fui um pai e uma mãe tão boa, eu não sei onde foi que eu errei. Às vezes você errou porque você confundiu bondade, Hesed, com apenas você fazer aquilo que você considera ser bom. E às vezes ser bom é você usar as energias de Gevurah. É isso que Moisés estava passando para o faraó. Olha, eu estou aqui em nome do Eterno. O Eterno é bom. Se o Eterno está mandando o povo sair e você obedecer, isso vai ser muito bom para os filhos de Israel, porque chegou o tempo dele, e vai ser muito bom para o Egito. O Eterno não iria destruir o Egito se o faraó não optasse em endurecer o seu próprio coração. Nós vemos também
quando o Jacó, que é o arquétipo da Sefirá, o patriarca ligado à Sefirá de Tiferet, que é beleza, e beleza que eu falei, equilíbrio entre Hesed e Gevurah, ele vai ao encontro do seu irmão para um possível confronto que ele estava tentando ao máximo evitar, e tentar evitar o conflito tem a ver com Hesed, sabe, você ter essa sabedoria de evitar o conflito, como Salomão tinha, por isso que era o rei que só teve paz, porque ele sabia lidar com as energias e fazer com que todas trabalhassem para que ele tivesse paz, não tivesse conflito. Jacó, ele manda um recado depois para o seu irmão, olha, fala para o meu irmão que eu convivi na casa de Labão. E Labão era um homem extremamente negativo, extremamente ligado às magias, extremamente ligado a feitiçarias, a energias de clipote. E ele diz assim, eu fiquei na casa dele e prosperei. Ou seja, é literalmente a ideia da serpente de Jacó engolindo a serpente de Labão. É isso, eu consegui lidar com o mal, com as forças mais negativas, e eu consegui superá-las. Ou seja, se eu precisar usar as energias de Gevurah, eu sei como usar. Então, eu não sou reativo para ir com forças de Gevurah. Eu estou indo com bondade, estou indo com restos, dando presentes, etc. Mas, se necessário for, eu vou partir para as energias de Gevurah. Então, finalizando aqui, Tiferet Shebenetzar é isso. Você entender que o caminho da vitória ele passa pelo equilíbrio. Ah, mas eu só usei de restos e tive vitória. Porque provavelmente era uma situação que já tinha muita Gevurah e precisava de uma compensação de Hesed. Ah, eu usei só de Gevurah porque naquele momento você precisava usar Gevurah para que a Hesed fosse manifestada. Porque no final das contas o Eterno ele é bom. Isso é fato, o Eterno ele é bom. Primeiramente vem... Quando a gente até vê na Torá, a gente vê vários textos assim, eu sou o Senhor teu Deus, que fez tal coisa, isso, aquilo. E normalmente está escrito, eu sou Yud-Ke Vav-Ke, que é o tetragrama que está ligado à Sefirá de Hesed, teu Eloquim. Ou seja, Eloquim está ligado ao lado esquerdo. Ou seja, o Eterno fala, nessa situação, eu sou Hesed primeiramente, mas eu também sou Eloquim. Então, eu uso a Hesed como máximo, é o objetivo do Eterno, é a Hesed, mas se necessário for, ele utiliza as forças de Eloquim para manifestar a Hesed, as forças de Gevurah para manifestar a Hesed. Então, meus queridos, se você não fez a contagem ainda, eu vou colocar aqui na tela para você, para que você medite nisso que foi dito hoje, e nós possamos realmente corrigir esse nosso aspecto que às vezes é muito desequilibrado, entender quando usar de Hesed, quando usar de Gevurah. Ah, então, resumindo, quando eu sei que eu estou usando a energia correta? Quando eu sei aquilo que o Eterno quer que eu faça. Moisés foi correto por quê? Porque ele não fez o que ele achava, porque ele não fez o que o coração dele dizia, que era bom, que era mal, etc. Moisés, ele fez exatamente aquilo que o Eterno mandou ele fazer. Então hoje são 24 dias que perfazem 3 semanas e 3 dias do Homer, e nós vamos corrigir os defeitos que causamos nessas horas aí, até o pôr do sol de amanhã, na Sefirá Tiferet Shebenetzar. Que o Eterno nos corrija, que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos dê muito conhecimento dele, muita sabedoria, para que cada vez mais nós sejamos capazes de ouvir a voz do Eterno e seguirmos o caminho da perfeição.